Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode, então, ser seu filho? Uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, o Evangelho de hoje ele é bem curto. Ele é praticamente 3 versículos. E é interessante nós ouvirmos, né, o começo da leitura falava: Jesus ensinava no templo dizendo. Ou seja, nós ouvimos um discurso corrido, direto do próprio Cristo. Nós não vimos um diálogo, é uma fala, uma palestra, uma pregação de Jesus. Mas é interessante nós olharmos o seguinte. Primeiro ponto. Quando Jesus começou a pregar, e aquele povo sedento de Deus, sedento pela esperança, viu Jesus Cristo, muita gente achava que Jesus era um dos antigos profetas. E é interessante que algumas pessoas que receberam o milagre de Jesus chamavam Jesus de filho de Davi. Então Jesus Cristo ele assume uma identidade messiânica, seja da boca das pessoas, daquele povo que estava sedento de Deus, seja ele mesmo falando nos seus discursos, né? Seja a partir da sua descendência, porque do lado do seu pai São José, Jesus Cristo era descendente de Davi. E é interessante que Davi também é um modelo para Jesus, porque Davi também era rei e era também ungido do Senhor. Então, é muito interessante nós fazermos essa correlação. Perceber que Jesus Cristo caminha nessa linha. Perceber também que Davi foi movido pelo Espírito Santo. Por quê? Porque naquele tempo, os reis eram ungidos pelos seus profetas. Cada rei tinha um profeta. O profeta era como um diretor espiritual, ou seja, ele orientava, ele ajudava aquele rei na sua missão. Ele era como que a ponte de Deus para aquele líder. Então o profeta ele ungia, ele falava, ele orientava, ele conduzia. E cada profeta, cada rei tinha o seu orientador para ajudá-lo naquele discernimento, nas tomadas de decisões. Então Jesus Cristo ele não tinha, mas ele era o próprio Filho de Deus. Ele era o próprio Messias. Ele era assistido diretamente pelo Espírito Santo. A leitura não falava, mas é interessante quantas vezes Jesus Cristo foi para o monte. Quantas vezes Jesus Cristo se retirou em oração. E é importante também que a gente perceba que nós somos convidados a nos alimentarmos também por aquela esperança. Por essa esperança que fez com que aquele povo, desde Moisés até João Batista, esperasse a vinda do Salvador. Por que eu falo isso? Porque a gente, de repente, pode estar ansioso para voltar a trabalhar, ansioso para vir para a igreja, ansioso para voltar a estudar, ansioso para viver a vida comum. Mas a nossa vida não vai ser a mesma depois dessa pandemia, já não é a mesma. Ela nos obrigou ao recolhimento. Ela nos obrigou ao isolamento. Ela nos obrigou a ficar mais em casa. Ela nos obrigou a cuidar mais da nossa saúde. Ela nos obrigou a viver a nossa fé dentro da nossa casa. Ela nos obrigou a rezarmos mais na nossa comunidade primeira, que é a nossa família. Ela nos obrigou mais a cuidar da própria higiene. E quando nós tivermos segurança para voltarmos a participar das missas, tenho certeza que as missas não serão as mesmas. Então a gente é convidado, independentemente das dimensões que eu falei, a guardar a essência de tudo. A guardar a beleza de cada coisa, o sentido de cada coisa. Para não fazer pelo fazer,
Ah, vou fazer essa atitude porque alguém mandou. Vou fazer, não. A gente tem que fazer isso porque cada coisa é um gesto de cuidado. De respeito com a gente, de respeito com aquele que está ao nosso lado, de respeito com o nosso familiar, de respeito com aqueles que convivem da gente no mesmo espaço. Então é importante a gente alimentar a paciência, a esperança, a prudência, para só dar cada passo com segurança. Não atropelar nem a si, nem ao outro, nem a própria prudência. Então vamos pedir a bênção de Deus. No dia de hoje que a igreja celebra o dia de São Bonifácio, Marte, alguém que ofereceu a sua própria vida pela evangelização. Que possamos também evangelizar, de perto ou de longe, mas tirar esse tempo também para isso. Peçamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Bonifácio, os nossos santos e santos de devoção, desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tenhamos um dia excelente de atividades, de trabalho, de oração, de cuidar da nossa saúde, de vigilância. Nós devemos permanecer vigilantes para não perder aquilo que já foi progresso. Progresso na nossa disciplina, progresso na nossa saúde. Há tantos que recuperaram a própria saúde, há tantos que estão recuperando paulatinamente. Enfim, possamos sempre agradecer a Deus por cada coisa. Ao mesmo tempo, a gente agradece a todos que nos acompanham no nosso canal, que nos escutam, que compartilham a nossa mensagem, que nos ajudam direto ou indiretamente, que enviam suas orações, os seus pedidos, que sempre nos acionam. Nós agradecemos, porque do outro lado você também faz comunhão conosco. Você também caminha em unidade com a nossa paróquia, com a nossa igreja, com a nossa fé. Que Deus abençoe cada um de vocês.